Olá, pessoal, já vou bater um papo com a Carolina Ribeiro, ela que está aprovada em primeiro lugar no concurso MPU para o cargo de analista para a especialidade odontologia. Carolina, quero agradecer a sua disponibilidade, está aqui dando essa entrevista para falar um pouquinho sobre sua jornada até essa aprovação. Parabéns pela conquista, conversando aqui com a professora Mirella antes de iniciar, sei que não é a primeira aprovação, então desde já parabéns. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando de onde você é, se não se importar a sua idade. Sua formação acho que eu já consigo imaginar, mas desde quando você é formada? Tá, meu nome é Carolina, eu sou formada pela Universidade de Brasília, em 2019 eu terminei. Eu tenho 31 anos e também fiz especialidade em dentística. E quando que foi seu pontapé inicial no mundo dos concursos? Desde quando fazia faculdade, já pensava em fazer concurso? Hoje as melhores oportunidades estão dentro do serviço público para quem é formado em odonto? Ah, sim, com certeza, porque é uma questão de perfil, né? Tem gente que gosta muito da área privada, que você pode desenvolver muito na área privada, mas você tem que ter perfil, né, para ser dono de clínica, para empreender, e esse nunca foi meu perfil. Eu sempre gostei bastante de trabalhar com o SUS, e na minha universidade a gente atendia pacientes do SUS. Então, começou aí, de eu já querer seguir, né, essa linha, e depois de um tempo eu comecei a ver que alguns colegas que já eram formados reclamavam bastante do mercado. E eu pensava assim, eu não quero ter nenhum tipo de imprevisto, instabilidade financeira, eu quero poder ter o direito de ficar doente, ter o direito de ter férias, ter o direito de tirar uma licença maternidade. E isso sempre foi muito forte em mim e foi crescendo ao longo do período da faculdade. E aí, quando eu estava no final da graduação, saiu o boato que teria Secretaria de Saúde. E aí eu comecei a estudar. Na época era curso até presencial, e aí eu saía da faculdade e fazia o curso à noite. E aí eu segui, só que no final de 2019 para 2020 começou a pandemia, e aí o concurso foi adiado. Nisso eu comprei o primeiro curso do Estratégia, que foi o CESDF pré-edital, e aí eu comecei a estudar por ele devagar, português, odontologia. E acabou que foi a melhor coisa que aconteceu para mim, porque se esse concurso tivesse saído quando eu queria, eu não teria sido aprovada. Eu não estava preparada ainda, sabe? Então, começou por aí o estudo, e aí, quando foi no final de 2021, realmente iria sair o concurso. Aí, o curso que eu tinha do Estratégia, ele passou a ser pós-edital, e aí você tem uma atualização do que é pedido no novo edital. E aí, sim, eu entrei de cabeça e estudei pós-edital aí uns 3 meses e consegui aprovação em 39º na secretaria. E já entrei na primeira leva de nomeados. Uhum. E outras aprovações? Não, foi essa da secretaria. Aí eu entrei para a secretaria, fiquei 2 anos trabalhando, juntando secretaria, que era 20 horas, com a clínica privada. Não deixei de trabalhar no privado. E aí eu comecei a querer mais qualidade de vida. Falei, eu achava que eu não ia mais estudar, né, para concurso. Falei, nossa, passei na secretaria, acabou. E eu percebi que não, que eu queria mais qualidade de vida, que eu queria um salário melhor. E aí, 2 anos depois, eu falei, vou voltar a estudar, porque saiu o edital do TSE. E aí, falei com meu marido, falei, vou voltar daquela loucura. E aí voltei a estudar, comprei o curso de Estratégia também. E junto com isso saiu o edital do STJ. O edital do STJ, ele era para dentística. Então, como era a minha especialidade, eu falei, eu vou focar nele, porque o STJ vai acabar me levando a estudar coisas do TSE. E assim eu fiz. Foram 6 meses, porque a prova foi adiada. Eu acabei tendo mais tempo para estudar. Eu fiquei bem colocada no STJ, fiquei em 7º lugar quando saiu aquela primeira classificação, mas na redação, foi uma redação muito difícil, era bem específica, era sobre perícia odontológica. Acabou pegando todo mundo de surpresa, porque a gente estava esperando um tema da dentística, né? E das 30 redações corrigidas, só 10 conseguiram a nota máxima, ou mínima. E aí não consegui, nem com recurso, e aí deixei para lá. Só que em seguida, já estava para sair o edital do MPU. E eu já estava vindo nesse ritmo de estudo há 6 meses. E aí eu falei, cara, eu vou pegar isso de motivação, porque eu fui bem na prova, e vou colocar como uma injeção de ânimo aí para continuar, né?
E aí, assim, eu continuei, comprei o curso de estratégia de novo do MPU e dei sequência no estudo pós-edital. E aí, quando saiu a primeira classificação da Objetiva, eu nem acreditei, né, que tinha ficado em primeiro, e depois da redação continuou. Então, só alegria agora. Isso que eu ia perguntar, qual a sensação de ver um nome na lista dos aprovados? Pelo seu nome, Carolina, você já devia estar acostumada a ver o seu nome em ordem alfabética ali entre os primeiros, Sim. mas um concurso de classificação, ver que a sua nota te levou ao topo da lista, é uma sensação de alívio. Você estava comentando com a professora Mirella que a ficha não caiu ainda, né? Não, todo dia eu acordo e falo assim, não, acho que eu estava sonhando, é mentira, não cai a ficha. Mas quando eu vi a primeira vez, foi uma amiga minha que me mandou a mensagem, porque eu não sabia que a FGV ela lança uma lista de classificados já da Objetiva, eu não sabia, porque o CESP não tem esse perfil. E aí eu levei um susto, assim, né? O coração quase parou, eu fui tentar acessar o computador e realmente, porque eu só falei, eu só vou acreditar quando eu enxergar com os meus olhos, né? E aí, quando eu vi lá, eu falei, não é possível, inacreditável. Então, até agora eu tô sem acreditar mesmo. E por curiosidade, é acumulável? É possível continuar na Secretaria de Saúde? É possível, mas eu não sei se eu tenho essa vontade, porque aí você trabalha 50 horas na semana, né? E eu tava buscando um novo concurso justamente para ter mais qualidade de vida. Então, eu acredito que talvez não vou seguir com os dois, mas, assim, por enquanto não. Devo seguir até ver como que vai estar, e aí, de repente, como o ritmo estiver seguindo, eu vou ver se eu continuo ou não. Mas, a princípio, não. O concurso para você, a opção sempre foi na sua área de formação? Sempre, sempre. Porque eu tinha o sonho de ser dentista desde que eu era adolescente, né, lá no colégio, e eu nunca deixei de querer ser dentista. Eu gostava muito da área da saúde. Mas o que me desmotivava era a não valorização profissional. Então, a gente estuda tanto, a gente estuda muito para passar no vestibular, estuda muito na faculdade, numa pós-graduação, e você vê o mercado, assim, super desvalorizado. Então, o concurso veio justamente para eu me sentir valorizada na profissão que eu gosto, né? Eu não tinha vontade de partir para outros cargos. Apesar de muitos colegas desistirem mesmo da odontologia, porque não vem futuro, né? Desse jeito, assim. Você comentou sobre curso presencial, né? E depois veio pandemia, migrou para o curso do Estratégia. O que te chamou a atenção no material, a ponto de você decidir confiar, virar aluno? E você tinha receio, né? Uma vez que você veio do presencial, faculdade presencial, né? De se sentir muito distante dos professores, pelo fato de estar no online? Eu tinha uma indicação. Eu tenho uma amiga que ela já é policial legislativa da Câmara e ela estudou pela Estratégia. Então, primeiro ela me incentivou falando assim, concurso é estratégia. E aí eu já tinha, né, essa indicação e pelo fato de ser odontologia, a gente não tem muitos cursos. São raríssimos os cursos que oferecem preparação completa para dentista. E o Estratégia já tinha isso lá atrás. Então, eu já achei um diferencial, né? Em relação a ser online, eu não senti essa dificuldade. Eu, na verdade, comecei a gostar, porque você faz seu tempo, né? Você coloca ali na sua rotina a hora que você pode assistir, a hora que você vai trabalhar, madrugada ou de noite. Então, eu achei melhor, assim. E, assim, as professoras todas as vezes que eu tirei dúvida, eu fui respondida muito rápido. E elas são muito solistas, todas. Todas são muito, muito queridas. E a sua base? Foram os PDFs, videoaulas? Então, eu nunca gostei muito de PDF. Apesar do Estratégia ter o PDF mais completo, quando eu tinha dúvida, quando eu estava errando muito em algum ponto, eu retornava no PDF. Mas o que eu mais assistia era videoaula. E isso é muito individual, né? Tem gente que se dá bem com videoaula, tem gente que não consegue. Eu não sentia que eu estava perdendo tempo, eu sentia que eu estava ganhando. Porque uma vez que eu entendo rápido o conteúdo, mesmo que seja numa aula um pouquinho mais demorada, dali pra frente eu sigo melhor, entendeu? E o PDF, às vezes você, quando é um assunto principalmente direito, que você nunca viu, pelo menos, né, o pessoal da minha área, não é um assunto que a gente vê. E é difícil você aprender uma coisa só lendo, uma coisa muito diferente da sua rotina. Então, eu achei as aulas melhores nesse sentido, para aprender do zero. Como você mesmo disse, né?
no concurso, apesar de ser da sua área de formação, não sei se felizmente ou infelizmente, né, mas cai matérias básicas também, que são muito diferentes da sua formação. Claro que você precisa estudar uma legislação do SUS, né, legislações da sua área de formação, mas o direito em si é algo muito, até a forma com que as palavras são escritas é um pouco mais complexo para quem não é da área, né? Como foi para você estudar as outras matérias, como português, os direitos? Realmente é muito diferente, mas eu achei bom, assim, como eu acho interessante, pelo menos, né? Eu nunca tinha estudado direito administrativo, constitucional, então eu achei muito interessante e eu tinha vontade, eu tinha motivação de estudar aquilo. Português, que sempre foi a minha dificuldade, né? Desde o colégio eu tinha dificuldade, mas o que acontece? Eu conheci o professor Fabrício Dutra, e ele mudou, assim, a minha percepção com o português, sabe? De passar de ser uma matéria que eu não gostava, que eu tinha muita dificuldade, para ser uma matéria que eu passei a gostar. E aí, assim, coloquei um horário maior para português, já que eu tinha dificuldade, mas eu fiz tanta questão com o professor Fabrício, muitas listas de exercício com ele, acho que quase todas as últimas provas da FGV a gente fez, né? Ele fazia, a gente fazia antes, e aí eu assisti o vídeo dele corrigindo depois, né? Isso foi muito, assim, foi essencial, porque o português, como eu vim de uma transição do CESP para a FGV, eu tive um período assim que eu falei, eu não vou dar conta, é muito diferente, muito diferente. É quase que aprender, não é nenhuma nova matéria, você tem que aprender sobre a banca mesmo. Então, o Fabrício foi muito, muito importante nessa fase. E já o direito, né, o restante das matérias, direitos humanos, sustentabilidade, todas eu gostava. Apesar de não ser da odontologia, eu achei muito legal estudar. Não foi ruim. E a parte específica mesmo, é muito diferente você estudar para concurso e ter que estudar para a faculdade? É preciso, sim, ter um conhecimento específico da sua área de formação para concurso público? Sim, tem. A gente até brinca, assim, nos fóruns de questões, a gente acaba falando, não confunda a clínica com concurso. Porque na clínica a gente faz coisas, aprende coisas muito diferentes do concurso. E o concurso, ele é livro, rodapé de livro. Então, é muita tabela, muito número, muita informação que você precisa gravar. E você vai aceitando que é aquilo. Não adianta você tentar confundir a sua vivência clínica com a matéria do concurso. É claro que quando você tem uma boa base da faculdade, isso ajuda nos concursos, porque você estudou por livro também, né? Então, isso ajuda. Mas são coisas totalmente diferentes, né? Acho que os meus colegas de profissão que fazem concurso também vão concordar que é bem diferente. Mas é possível. Você vai pegando o jeito das bancas e entendendo como que é cobrado. E já tendo um cargo público para chamar de seu, né, ainda trabalhando no setor privado, como foi conciliar a vida pessoal como um todo, a vida de adulto com o estudo para concurso público? Era quantas horas por dia que você de fato conseguia sentar e estudar? Isso variava. Quando eu estava trabalhando o dia todo, eu estudava mais ou menos umas 4 horas por dia. Aí eu acordava mais cedo, garantia ali umas 2 horas de estudo, ia trabalhar e quando eu voltava, terminava de estudar. Porque aí eu sabia que 2 horas eu já tinha estudado. Então era uma garantia que eu tinha, sabe? Nos finais de semana, eu estudava o dia todo. E aí tirava para lazer, assim, sábado à noite, fim da tarde eu já estava cansada, já largava. Ou então trocava, assim, domingo de manhã, pegava para ficar livre, mas estudava sábado, ou à tarde e noite, no domingo. Então, eu tinha turnos no final de semana, mas no pós-edital sempre foi estudando todos os dias. Não tinha dia de descanso, entendeu? Você comentou sobre as videoaulas, né? Tem gente que foge um pouquinho da videoaula porque diz que qualquer coisa ali faz fugir a atenção. Você conseguia, de fato, se concentrar na aula, assistir na velocidade 1, 2, fazer anotações enquanto assistia? Isso depende do professor, né? Tem professor que fala um pouco mais rápido. Acelerar, acho que é quase impossível não acelerar hoje em dia. A gente não consegue mais assistir vídeos na velocidade normal, né? Mas eu conseguia, acelerando ali 1,5 mais ou menos. Fazia anotações, mas foi um hábito que eu fui perdendo ao longo do tempo. Porque eu percebi que o resumo, ele não ia me levar muito distante, assim. Não ia me levar onde eu queria. O resumo, sim, faz você perder tempo, assim. Claro que isso também é muito individual, né? Isso não é uma verdade absoluta. Mas eu comecei a entender que o resumo, ele me atrasava. Então, o que eu comecei a fazer? Eu fazia arquivos no computador, por exemplo, periodontia.
E aí, tudo de periodontia que eu tava vendo demais na FGV, que era um tópico muito cobrado, eu colocava lá alguns tópicos que eu deveria saber. Então, tem tabelas, tem a nova classificação da periodontite. Ela é muito maçante, assim. Então, ou você grava ou você grava. E a FGV cobra muito. Então, eu pegava todos os dias e eu mesmo escrevia a tabela como um estudo ativo, sabe? Para tentar ir memorizando mesmo. E aí, eu fazia esses arquivos no computador de cada matéria. E aí, por exemplo, questões que eu tinha errado, eu dava print, colocava nesse arquivo para eu poder revisitar isso todas as vezes que eu fizesse revisão. Entendeu? Era mais ou menos assim. Eu já imaginei você assistindo as aulas da professora Mirella no 1.5, no 2, e aqui conversando com ela pessoalmente, vendo qual que é a velocidade realmente do que ela fala, que realmente deve ser muito diferente pessoalmente. Muito diferente, né? Muito diferente. Ela é muito diferente. Mas ela é muito legal poder estar aqui, conhecê-la, e ela fez parte, né, da minha preparação. Ela era quase uma celebridade, né? E aí poder vê-la foi bem legal. Uhum. E em relação às bancas, né? Você comentou que é muito diferente a forma de cobrança. Eu fiz uma entrevista agora há pouco, né? E eu acho que isso acabou se ratificando na conversa que você estava tendo aqui com a Mirella, né? Sobre bancas ter perfis diferentes e até a mesma banca de uma prova para outra acabar tendo um perfil diferente também. Como que você fazia para treinar o perfil da banca? Fez muitos simulados, questões? Eu vim dessa transição de CESP do ano passado para FGV agora, né? E foi uma curva de aprendizado mesmo, assim, que eu tive que reaprender a estudar esse perfil de banca, e elas cobram realmente coisas muito diferentes. Além de uma ser verdadeira e falsa, outra ser múltipla escolha. Até o tempo de fazer questão muda muito. Então, foi um baque no início, eu falei, cara, eu não vou dar conta, é muito difícil, enfim. Mas deu certo, fui conseguindo. E a própria FGV, ela mudou bastante o perfil, pelo menos nesse último ano. A última prova da EBSER, ela já veio bem puxada em odontologia. Inclusive, quando eu fiz para treinar, eu achei muito difícil. Falei, cara, se o MPU seguir por aí, vai ser difícil. E aí, acabou que o MPU seguiu por aí. Foi bem pesada a odontologia. A parte geral, eu achei que era mais compatível com o que eu tinha estudado. Eu senti mais afinidade, assim, lendo as questões. Já a odontologia, eu achei que ficou mais... A FGV agora não está mais uma banca fácil para odontologia, ela já tem puxado mais. E eu fazia, assim, simulado. A cada 15, 20 dias eu fazia um simulado. Eu gostava muito de pegar provas antigas, que tinham ali, pelo menos, bastante matérias parecidas com o meu edital. E aí eu cronometrava o tempo e fazia. Então eu fazia simulado tanto por prova antiga, quanto os que o Estratégia liberava mês a mês. E eu acho que é essencial treinar tempo de prova. Tempo de prova é assim, porque é o que tira todo mundo. Para você ter uma ideia, eu treinei bastante, né, nesses 3 meses, o tempo de prova, junto com a redação, os 80 itens com a redação. E terminava super tranquilo, assim. Em casa era 3h30, 4 horas, faltava 30 minutos para terminar, para entregar a prova. Quando foi na minha prova, eu terminei a última frase faltando 1 minuto para entregar. Então, assim, eu tava me tremendo inteira, super nervosa, mas eu sinto que as bancas estão pegando cada vez mais, assim, além de o edital ser muito extenso, o tempo de prova tem sido muito curto, sabe? Para o que é exigido. Até porque quando se fala, né, que o Sebrasp vai vir com 120 questões, a FGV 80, parece que é mais fácil a FGV, mas são 120 que é só certo e errado, na outra são 80 com 5 alternativas, que no final das contas dá aí 400 itens para você ler, além dos enunciados enormes. Exatamente. Que a FGV traz também, né? Textos enormes. E além de tudo tem a parte discursiva. No caso do MPU, a discursiva foi um tema de atualidade ou foi algo específico da sua área de formação? Em que momento que você começa a se preparar específico para a discursiva? Como eu tinha passado por essa reprovação no STJ, eu resolvi que eu tinha que investir bastante na discursiva dessa vez, né? Eu não queria deixar brecha nenhuma. E aí eu peguei um curso com correção de redação para que eu pudesse ter esse respaldo de fazer a redação, mas também ser corrigida para ver como que está sendo essa evolução, né? E aí eu fazia uma redação a cada semana e foi chegando mais para o final, eu fazia 2 por semana para estar mais rápida. O tema, era atualidades, assim, na verdade era um questionamento sobre
o investimento que se faz no espaço, se isso era viável, se estava certo, se estava errado. Um tema que ninguém estava esperando, né, porque foi bem aleatório, mas não era da nossa área. E no próprio edital não falava que era da nossa área, colocava lá que era geral, assim, dava para entender que era geral. Então eu fiz um estudo também disso, né, de atualidades, no próprio reta final que tem, né, o professor de discursiva, ele deu bastante tema, bastante repertório, e eu tentei fazer algumas citações ao longo da minha redação para tentar agregar mais valor, né? Foi o que eu aprendi, assim, ao longo do tempo, que era bom para redação. E aí eu fiz assim e deu super certo, graças a Deus. Literalmente, esse tema da discussão foi uma viagem, né? Foi. Né? Literalmente, uma viagem espacial. Uhum. E pensando na sua preparação como um todo, né? Você parece que foi muito sensata em relação à sua preparação, mas você considera que teve erros, mesmo alcançando a primeira posição? E o que você acredita que foram os seus principais acertos, principalmente o seu diferencial para conquistar o topo da lista? Olha, erros, eu acho que não em relação à preparação em si, mas em relação à saúde mental. A gente acaba ficando muito ansiosa, a gente acaba achando que aquilo é o fim do mundo e que se você não passar, a sua vida vai acabar. Então, eu acho que esse peso, a gente deveria levar o processo de uma forma mais leve, assim. E eu acho que o erro foi esse, eu deveria ter ficado mais... Mas não tem como, né? A gente tenta, mas é difícil. Então, erro seria esse. Agora, acertos, eu acho que disciplina, no geral, a disciplina, não tem nada que se iguale a isso, porque você todos os dias fazer o que você precisa fazer, mesmo que você não esteja com vontade, mesmo que seja difícil, você vê todos os seus amigos fazendo tudo, vivendo a vida deles, e você ali no quarto, trancada, deixando de sair, é difícil, mas é recompensador, sabe? Eu acho que a disciplina ao longo do tempo é o que faz a gente chegar onde a gente quer chegar. Então, se não tivesse sido esse agora, eu não teria desistido, eu não teria parado, entendeu? Eu teria continuado. Eu me prometi que eu faria até dar certo. E o que te motivava, né? Você fez essa promessa para si, mas tinha algo que você enxergava, que fazia com que você não desistisse, principalmente depois de uma reprovação, né? É muito fácil você jogar a culpa na banca, falar que concurso público não é para você, apesar de você já ter passado por uma experiência de aprovação antes, é muito diferente, né? A gente sabe que os processos seletivos, os concursos para secretarias de saúde, geralmente o número de matérias é menor, são matérias mais específicas da sua área de formação, muito diferente de concursos aí de, vou colocar tribunais, encaixar o MPU aí, só que eu sei que o MPU não é tribunal, mas as matérias são muito afins, né? O que te motivava a ponto de, não vou desistir, vou seguir? O que você tem de sonho, né, que fazia com que você se sentisse motivada a continuar estudando? Eu acho que principalmente qualidade de vida, né? Todo mundo quer trabalhar, ser bem remunerado e viver uma vida fora do trabalho também, né? E eu acho que se eu não tivesse seguido esse caminho, eu passaria muito tempo trabalhando muito para não ser bem remunerada. Então, no fundo, o que eu queria era ter uma profissão que me possibilitasse estar num lugar, num órgão, em que eu me sentisse valorizada, em que eu soubesse que o meu trabalho ali faz diferença para as pessoas, que eu possa, nesse lugar, fazer o que eu aprendi da melhor forma e com qualidade. Então, o meu sonho era ter essa qualidade de vida no trabalho e por isso que eu falei, eu não vou desistir porque eu vou conseguir. A secretaria, ela é maravilhosa, né? Já foi o primeiro concurso que eu passei e eu sonhava muito em trabalhar com o SUS, mas o trabalho é muito puxado, muito puxado. A saúde, no geral, né, no nosso país, ela precisa de bastante incentivo ainda financeiro em vários setores. De RH mesmo, assim, a gente, né, falta profissional, faltam várias coisas. E isso acaba desmotivando a gente fica cansado de lutar pelo mínimo, pelo básico. Então isso foi me deixando desanimada, assim, e por isso que eu queria mudar de órgão. E claro, né, sendo servidora, você não pode ter uma empresa, mas você pode ter alguém ali, né, para ser o sócio administrativo e participar da empresa também, pode atender ainda fora, e o que vai te garantir, né? Claro que todo mundo fala, né, ser servidor não vai te deixar rico, mas vai te trazer tranquilidade. Mas no seu caso ainda há essa possibilidade, se em algum momento você quiser conciliar também, né, com o trabalho no privado. Sim, tem sim. Mas foi o que eu te falei, eu não tenho muito esse perfil. Eu gosto muito da área, principalmente da área da dentística, adoro, acho super, super interessante ali, você viaja trabalhando.
Mas eu não tenho vontade de ter consultório, nem de trabalhar associando, sabe? Eu realmente queria ficar só como servidora. Então, que venha logo, né, a homologação do concurso. A gente está vendo que as Sim. fases estão demorando um pouco mais. Muito. Eu imagino a agonia que deve dar isso, até de fato o concurso ser homologado, Sim. mas que venha logo essa homologação, a nomeação. Eu espero que você esteja muito feliz no cargo que escolheu. Dá para ver a felicidade que você está tendo agora como aprovado, que seja assim como servidora também. E para a gente finalizar, o que você quer deixar de dica, de mensagem para o pessoal que está nos assistindo, principalmente na sua área de formação, né, que estão buscando aí uma oportunidade de concurso público? Eu acho que muita gente fica com medo por causa do número de vagas, que costuma ser muito pequeno em concursos, mas são inúmeras as possibilidades, né? Não só em concursos de tribunais, mas em outros concursos também, concursos de secretarias de saúde, seja municipais, estaduais. Então, oportunidades na área da saúde como um todo, pode ser um número reduzido de vagas, mas são muitas espalhadas aí pelo Brasil. Então, que dica ou mensagem você quer deixar para essas pessoas que sonham se tornar servidores também? Olha, eu diria o seguinte, se esse de fato for o seu sonho, não olha para o lado e só segue, sabe? Se você for olhar o número de vagas, se você for olhar o quanto de concurso que sai, você não vai estudar. E se eu fosse ligar para isso, eu não teria chegado onde eu cheguei, sabe? Então, só tem uma vaga. Você só precisa de uma vaga. Eu nunca olhei número de candidatos por vaga, nunca. E, inclusive, quando eu descobri, eu ficava brava, porque eu não queria essa informação, eu não precisava dessa informação. Então, não se importe com o número de vagas, com quantidade de candidatos que tem. Quando eu voltei a estudar agora para concurso do ano passado para cá, o TSE tinha cadastro reserva, o STJ era cadastro reserva. Nenhum dos concursos que eu estava me dedicando tinha nem vaga. Mas eu pensei, se eles abriram um edital, vai sair, uma hora sai. Então, não se importe com isso, não olhe para os lados, siga seu caminho, não desista, que você vai conseguir, eu tenho certeza. Tendo disciplina, tendo força de vontade, você vai conseguir com certeza. Quem vem aprovação, vem pedido de entrevista do Estratégia também. Então, Carolina, quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Parabéns pela conquista. Obrigada. Obrigada. Pessoal que está nos assistindo, quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.